pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um questionamento que os pais sempre têm: se o seu filho está desenvolvendo, está crescendo adequadamente ou não. Sempre nas consultas com o pediatra, as crianças são pesadas e é verificado a estatura para que a gente possa entender se elas estão dentro do potencial delas de crescimento, que seria o crescimento, o desenvolvimento adequado para aquela criança de acordo com a sua genética e com o ambiente que ela vive. Para nos ajudar nisso, existem as carteirinhas que o bebê recebe quando nasce. Então existe essa carteirinha aqui, que ela é do mais alaranjadinho, uma cor mais rosé, que é a carteirinha feminina, e também existe essa daqui, que é verdinha, que é a carteirinha masculina. Essas carteirinhas, elas são muito importantes. Eu sempre acho super essencial que os pais deem uma olhada e, dentro do possível, que leiam a carteirinha. Essa carteirinha tem muita informação e a gente sabe que uma das coisas mais importantes para a gente desenvolver uma maternidade adequada é o empoderamento. É tu realmente saber o que tu está fazendo, entender o porquê que as coisas são daquela forma. Então, por exemplo, vou mostrar para vocês. A carteirinha, ela começa com os dados da criança, tá? Aí ela tem alguns dados sobre os primeiros dias de vida, fala sobre os cuidados com o coto umbilical, fala sobre banho, fala sobre amamentação, que é uma coisa bem importante. Tem muito material, muita coisa de conhecimento que vai ajudar vocês. Problemas, dificuldades na amamentação, fala sobre os 10 passos para uma alimentação saudável, tá? Fala sobre a suplementação de vitaminas, a importância da utilização do ferro, da vitamina A no primeiro ano de vida. Fala sobre o acompanhamento da saúde da criança, sobre o desenvolvimento, principalmente o desenvolvimento neuropsicomotor. E aqui ele fala mês por mês, né? E vai dizendo o que você pode fazer para ajudar o seu filho a se desenvolver adequadamente. Então, um exemplo, com 2 a 4 meses. Brinque com o bebê conversando e olhando para ele. Ofereça objetos para ele pegar, tocar com as mãos, coloque o bebê de bruços. Então, às vezes, tem algumas coisas que a gente não sabe que são importantes e que a gente pode estar ajudando, estimulando os bebês e que a gente pode estar fazendo, e a carteirinha dá essas dicas para vocês. Então, vale realmente a pena ler, tá? Depois ela fala sobre percebendo alterações do desenvolvimento. Então, é essencial, aqui fala sobre a vigilância do crescimento, fala sobre sinais de autismo, fala sobre algumas coisas de acompanhamento das crianças que têm síndrome de Down, fala sobre a vacinação, que mais? Saúde bucal, a importância dos dentes, qual a ordem que os dentes normalmente saem, os cuidados que a gente tem que ter de higiene, tá? Fala sobre cárie, fala sobre a saúde dos olhos, a saúde da audição, fala sobre fezes, a cor adequada das fezes, o tipo de cor que a gente tem que se preocupar, fala sobre diarreia, sobre como prevenir desidratação, ensina inclusive a fazer soro caseiro, tá? Fala sobre a prevenção de acidentes na infância, que também é uma coisa muito importante, e fala por idades, então você vai podendo acompanhar conforme o seu filho vai crescendo, tá? Aí depois chega na parte que dos meninos é azulzinha e das meninas já é cor-de-rosa, tá? Essa parte é a parte que tem o registro das consultas com os profissionais de saúde. Então, primeiro vai ter os dados do bebê no momento que ele nasce, né, anotações que julguem necessária, e aí depois disso vem a parte que é esse aqui dos quadradinhos, que mostra o desenvolvimento neuropsicomotor do bebê. É bem importante que a gente vá anotando, conforme vão passando as idades, as coisas que o bebê faz. Claro que vocês podem ver, o normal é nessa parte amarela aqui. Então, por exemplo, o bebê tem que sentar com 6 meses. Não, o bebê pode começar a sentar com 6 meses, alguns com 5, mas ele pode fazer isso até os 9. E claro que a gente não pode esquecer que tem aqueles bebês que são prematuros, que são bebês que vão fazer, às vezes, um desenvolvimento neurológico um pouco mais tardio, de acordo com o tempo que eles nasceram antes, né? Então, tem essa parte.
Depois vem situações especiais, como eu já tinha falado, síndrome de Down, alerta para o autismo. E depois chega na parte que eu quero falar com vocês mais, que é esta parte aqui, que fala sobre a vigilância do crescimento. Então, nessa parte tem umas páginas iniciais que explicam como que a gente interpreta aqueles gráficos, né, que depois eu vou mostrar. Aqui tem a parte que é onde o pediatra ou o médico que está atendendo a criança faz as anotações do peso, da estatura, o perímetro cefálico e depois disso vem esses gráficos aqui, tá? Que eu vou explicar para vocês. Então, esses gráficos, a gente tem gráficos que são diferentes para meninos e meninas, por isso que tem uma carteirinha de meninos e uma carteirinha de meninas, tá? Então, são carteirinhas diferentes justamente porque os valores esperados como sendo normais são diferentes, tá? Bom, esses gráficos a gente tem para perímetro cefálico, para peso, para estatura e para índice de massa corporal, e eu vou falar de cada um deles com vocês daqui a pouquinho. Primeira coisa para a gente conseguir entender os gráficos da carteirinha de acompanhamento das crianças é entender como eles foram feitos. E esses gráficos foram feitos da seguinte forma: eles verificaram peso e estatura de crianças, muitas crianças, em vários continentes, né, para ser uma coisa mundial, e aí eles juntaram isso e verificaram o que era normal, o que era criança com baixo peso, baixa estatura, ou criança que estava com sobrepeso e obesidade, e construíram o gráfico. Então, quando a gente diz que o bebê está, por exemplo, na média do perímetro cefálico, a gente quer dizer essa linha verde aqui do gráfico, tá? Que no caso essa linha está escrito aqui como score 0, tá? Isso significa que a criança está, a média, que é essa linha verde, significa que 50% das crianças daquela população que foi estudada tinham esse valor de perímetro cefálico. Se a sua criança está com a cabeça um pouquinho maior, então entre a linha verde e a vermelha, ou um pouquinho menor, entre a linha verde e a vermelha inferior, não significa que a criança não está normal. Significa que a criança não está entre aqueles 50% que ficaram na linha verde. 25% das crianças ficam para cima e 25% para baixo. Então, não significa que não seja normal, significa só que não é a maioria, não é igual à maioria. Por isso que é tão importante a gente não analisar uma medida isoladamente. O mais importante é analisar o formato da curva, como que essa criança está se comportando com relação a essas medidas todas de crescimento com o passar do tempo. Então, por exemplo, vamos ver outro gráfico aqui. Gráfico de peso. Gráfico de peso entre crianças de 0 a 2 anos, tá? Então, aqui funciona, tá ruim de pegar, vou mostrar nessa daqui que tá mais fácil. Aqui funciona da mesma forma. 50% das crianças analisadas têm o peso nessa linha verde. 25% das crianças normais têm para cima, 25% para baixo dessa linha verde. Então, não significa que não esteja normal. A criança pode ser um pouco mais magra ou um pouco mais gordinha, né? Mas ela ainda está normal. Tá? Então, com esses gráficos, a gente consegue ver, analisar se a criança está com peso acima do que seria o ideal ou abaixo do que seria o ideal. E com relação à estatura, funciona da mesma forma. Vou mostrar para vocês o que eu acho mais importante hoje em dia, que é o índice de massa corporal. Então, esse aqui é o gráfico do índice de massa corporal, esse aqui que eu peguei para crianças de 0 a 2 anos. Então, existe esse quadradinho aqui, tá? A gente vai poder, analisando o gráfico da criança, verificar onde as crianças estão. Então, o amarelinho aqui, tá? O verde é aquela média que eu expliquei para vocês. Entre esse amarelinho, essa linha amarelinha e essa linha vermelha aqui de baixo é o normal. Então, isso aqui é o que é considerado normal.
No meu gráfico que eu utilizo no consultório, são 2 linhas amarelas, então o normal fica entre as 2 linhas amarelas, é mais fácil de analisar. Esse aqui é um pouco mais complicado, mas tudo bem. Abaixo dessa linha vermelha, entre a vermelha e a preta, aqui onde está o meu dedo, a criança é considerada magra, tá? E abaixo da linha preta é magreza extrema, tá? Acentuada, que eles chamam, na verdade, tá bom? E aí, entre a linha amarelinha e a linha vermelha é o sobrepeso. E entre a linha risco de sobrepeso, entre a linha vermelha e a linha preta é o sobrepeso. E acima da linha pretinha é a obesidade. Então, isso aqui é bem importante. Esse aqui é o gráfico, ó, índice de massa corporal de 0 a 2 anos. E a gente tem o mesmo gráfico, índice de massa corporal de 2 a 5 anos, que também tem a explicação aqui, o quadradinho. E a gente também tem de 5 a 10 anos o mesmo gráfico na carteirinha de vacinação. Então, além da gente ter o gráfico do peso isoladamente, do perímetro cefálico e da estatura, além disso, a gente ainda tem esse do índice de massa corporal, que vai, né, dizer se a criança está com o peso adequado ou não. Então, o mais importante, lembrando para vocês de novo, é avaliar o conjunto de medidas, não uma medida isolada. Às vezes acontece da criança estar indo muito bem, de repente ela fica doente, faz uma diarreia, uma infecção respiratória, ela fica sem comer e o peso despenca, né? Não é uma coisa que a gente tenha que se preocupar muito com isso, tem que acompanhar, porque provavelmente o peso vai recuperar com o passar dos dias. Então tem que ter um pouco de paciência, esperar a criança se recuperar da doença, o apetite vai voltar e normalmente eles tiram atrasado, né? Eles comem bastante depois quando estão se recuperando e acabam ficando bem. Fora isso, a carteirinha também fala da pressão arterial, tá? E tem aquela parte de trás lá do registro das vacinas, tá? Então, o que eu quis mostrar para vocês hoje é que realmente é muito importante que vocês avaliem, que vocês analisem, leiam a carteirinha e valorizem essa carteirinha de vacinas, aqui a carteirinha de acompanhamento da criança, porque realmente ela é muito importante, tá bom? E sobre o ganho de peso diário, que muitas mães ficam muito preocupadas porque no início o bebê ganha muito peso e depois elas vão observando que vai cada vez ganhando menos peso e elas vão ficando preocupadas com isso. Então, o normal para o bebê de 0 até 3 meses, mais ou menos, é ganhar em torno de 20, 30 gramas por dia. Claro que a gente sabe que ali nos primeiros dias o bebê perde peso em torno de 10, 15%, dependendo da idade gestacional. Isso tem muita relação com o excesso de líquido, né? O inchaço que o bebê nasce, ele acaba perdendo esse líquido, além das dificuldades da amamentação que ele tem inicialmente, que podem acarretar essa perda de peso. Então, de 0 a 3 meses, em torno de 20 a 30 gramas ao dia, descontando aqueles primeiros dias que o bebê perde peso. Depois disso, de 3 meses até 6, o bebê ganha em torno de 15 a 20 gramas e já está suficiente. E a partir dos 6 meses, vai ganhar de 10 a 15 gramas. Quando chegar lá nos 9 meses, 10, vai baixar para de 5 a 10 gramas. Então, quando chegar lá com 1 ano de vida, o bebê não vai estar mais aumentando aquele quase 1 quilo por mês como ganhava lá no início, tá? Então, é normal o bebê diminuindo o ganho de peso conforme vão passando os meses. Então, bem importante é você acompanhar o crescimento e desenvolvimento do seu bebê através das curvas que são disponíveis na carteirinha da criança. No consultório eu utilizo um programa de computador que faz essa análise dos gráficos, mas é bem importante que os pais vão colocando, anotando na carteirinha e criando o seu gráfico para controle. Ainda mais para aqueles pais que às vezes não vão sempre no mesmo médico para fazer as medidas, fazer o acompanhamento que a gente chama de puericultura. Então, faça o acompanhamento do seu filho com a carteirinha, com os gráficos da carteirinha, que com certeza vai dar bem certo. E qualquer dúvida, entre em contato com o seu médico para entender o que está acontecendo se o bebê não estiver dentro do esperado. Tá bom? Eu espero ter ajudado. Fiquem bem atentos, porque o crescimento e desenvolvimento das crianças, principalmente no primeiro ano de vida, devem ser acompanhados de perto, tá bom? Um beijo, até mais.